Lucas sempre foi um homem simples. Cresceu em uma pequena cidade, filho único de pais que, embora não tivessem muito, sempre deram o melhor para ele. Desde cedo, ele aprendeu o valor do trabalho duro e da dedicação. Quando completou 18 anos, se mudou para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Lá, arranjou emprego em uma oficina mecânica e logo se apaixonou pelo ofício. Ele adorava sentir a vibração dos motores, o cheiro de óleo e a sensação de ter as mãos sujas de graxa. Era seu mundo, e ele se sentia realizado. Com o tempo, sua vida se tornou ainda mais completa. Conheceu Mariana, uma jovem doce e cheia de vida, e se casaram poucos anos depois. Pedro, seu filho, nasceu logo em seguida. Lucas sentia que tinha tudo: uma esposa que o amava, um filho para cuidar e um trabalho que o fazia feliz. Ele acreditava que sua vida estava no caminho certo, sem surpresas, sem grandes tempestades. Mas a tempestade chegou de forma silenciosa, sorrateira, como um veneno que vai se infiltrando devagar. Começou com algo simples, quase inocente. Durante o almoço na oficina, um colega de trabalho, Carlos, lhe ofereceu algo. Ei, Lucas, quer tentar uma coisa diferente? Vai te dar um gás para trabalhar mais. Vai ver como vai te animar. Lucas olhou para ele, hesitante. Nunca havia se interessado por essas coisas, sempre achou que isso era coisa de quem não sabia lidar com a vida. Mas, naquele dia, o estresse havia sido demais. O chefe havia aumentado a carga de trabalho, e o estresse de manter a família financeiramente estava se acumulando. Ele sentiu que estava no limite. Então, talvez, fosse só por curiosidade. Só uma vez. Carlos tirou do bolso um pequeno pacote, abriu e ofereceu-lhe uma linha de cocaína. Lucas, hesitante, mas sem forças para recusar, aceitou. Ele puxou a droga pela primeira vez, sentindo o impacto instantâneo na sua mente e corpo. Uma sensação de euforia tomou conta dele, como se uma névoa de prazer e alívio se espalhasse por todo o seu ser. Por alguns minutos, o mundo parecia mais leve. A pressão do trabalho, as preocupações com as contas, a rotina que o consumia e tudo desapareceu. Ele não precisava mais pensar nas dificuldades da vida, não precisava mais se preocupar com nada. Isso é bom, pensou Lucas. É só um alívio, só uma forma de escapar por um tempo. Não vai fazer mal. E ali, naquele momento, ele não percebeu que aquela escapada o tinha dado início a uma queda lenta, mas constante. Nos dias seguintes, Lucas voltou a procurar a droga. A sensação que ela lhe dava era viciante, muito mais forte do que qualquer alívio que ele tivesse experimentado antes. Ele começou a faltar ao trabalho, as manhãs eram longas demais para enfrentar sem a substância. Aos poucos, a oficina que antes era seu refúgio passou a ser um lugar que ele evitava. Mariana começou a perceber mudanças. Ele estava mais distante, mais irritado, e frequentemente saía sem dizer onde ia. As pequenas discussões começaram a acontecer em casa, mas Lucas não queria admitir que estava perdendo o controle. Mariana, preocupada, tentou falar com ele, mas ele sempre arranjava desculpas, dizendo que estava cansado ou estressado com o trabalho. A verdade era que ele estava se afundando cada vez mais. Sua produtividade caiu, o dinheiro começou a faltar e ele começou a se afastar de tudo o que antes dava sentido à sua vida. Certa tarde, ele foi chamado pelo chefe. Era a última gota. Ele estava atrasado, com o uniforme sujo e com um hálito que entregava o que ele tentava esconder. O chefe, um homem rígido e direto, olhou para ele com desaprovação e falou: Lucas, não posso mais te manter aqui. Você está faltando muito, o trabalho está ficando mal feito e não posso mais fechar os olhos para isso. A partir de hoje, você está dispensado. Aquelas palavras cortaram Lucas como uma faca. Ele olhou para o chão, sem saber o que dizer. Ele tinha perdido o emprego. Mas, mais do que isso, ele sabia que estava perdendo a si mesmo. Em casa, a situação estava ainda pior. Mariana não sabia como lidar com a mudança de Lucas. As conversas, que antes eram cheias de planos e sonhos, agora eram tensas e cheias de acusações. Ela pediu que ele buscasse ajuda, mas Lucas se fechou.
Ele não queria ouvir. A droga era o único consolo que ele ainda tinha. A cada dia, as brigas aumentavam, e Mariana, cansada e desesperada, chegou a um ponto onde não sabia mais o que fazer. Ela pegou suas coisas, e com Pedro, deixou a casa. Sem uma palavra, ela partiu, deixando para trás o homem que amava, mas que agora se tornará um estranho. Lucas, agora completamente sozinho, se viu perdido. A solidão o envolveu como uma névoa densa. Sem emprego, sem família, sem amigos. O que restava? Ele vagava pelas ruas, de um canto a outro, buscando um refúgio que nunca vinha. A cada dia, a dor da perda se tornava mais insuportável. Mas, no fundo, ele sabia que a culpa era sua. Ele havia destruído tudo por causa de uma ilusão. Em sua mente, as memórias de tempos melhores começaram a desaparecer, substituídas pela angústia de uma vida que ele mesmo havia destruído. O homem que um dia sorria fácil, agora olhava para o reflexo de um estranho em qualquer espelho que encontrava. O vazio era total. Mas ele não sabia ainda o que estava por vir. O pior estava por vir, mas também algo que ele jamais imaginou, uma chance de redenção. Lucas caminhava pelas ruas da cidade como um espectro, sem rumo, sem esperança. Seus passos eram lentos, pesados, como se o peso de sua própria existência o arrastasse para baixo. As lembranças de sua antiga vida da esposa, do filho, do trabalho que tanto amava, se estavam agora distorcidas, como fragmentos de um sonho distante. Tudo o que ele conhecia tinha sido perdido, esmagado pelo vício que se tornará o centro de sua vida. Ele ainda buscava as drogas. A euforia, a fuga temporária da dor, a ilusão de alívio que parecia funcionar por um momento. Mas, à medida que o tempo passava, até o efeito da cocaína começou a ser cada vez mais efêmero. Ele se via constantemente em busca de mais e mais, como um cão atrás de um osso que nunca satisfazia sua fome. As ruas, com suas promessas vazias e fáceis, eram agora sua única companhia. O sol se punha atrás dos prédios altos, cobrindo a cidade com uma camada de sombras. Lucas se sentava, como de costume, em um banco de praça, sentindo o frio da noite tomar conta de seu corpo. Ele olhava as pessoas passarem, vendo famílias, casais, pessoas com os olhos brilhando de esperanças, de sonhos. E ele estava preso em uma prisão invisível, construída por suas próprias mãos. Cada rosto que passava era uma lembrança amarga do que ele tinha, do que havia perdido. O estômago roncava, vazio. A mente, turvada, queria mais uma dose. Mas a energia para ir atrás disso já estava se esgotando. Ele pensava em Mariana e Pedro, e a dor de saber que eles estavam longe, que ele os havia perdido para sempre, era insuportável. A tristeza o envolvia como uma névoa espessa. Ele sentiu os olhos marejados, mas não havia mais lágrimas. Sua dor era tão profunda que as lágrimas pareciam não ter mais espaço. Ele estava afundado, sem saber como voltar à superfície. O que restava para ele? Nada mais além de um vazio imenso. Foi então que ouviu uma voz. Você está bem? Lucas olhou para o lado, um pouco surpreso, como se a voz tivesse vindo de outro mundo. Uma mulher estava parada ao seu lado, olhando-o com uma expressão de preocupação genuína, mas também com uma calma que ele não conseguia entender. Ela tinha cabelos curtos e castanhos, e um sorriso tranquilo no rosto. Era difícil acreditar que alguém pudesse se importar com ele, com o estado em que estava. Mas ela estava ali, sem pressa, esperando pela sua resposta. Ele apenas balançou a cabeça lentamente, sem saber o que dizer. Não. Não estou bem. A voz saiu rouca, como se a palavra tivesse ficado presa em sua garganta por dias. A mulher não se afastou. Ela se sentou ao seu lado, como se fosse natural, como se estivesse acostumada a lidar com pessoas perdidas, como se tivesse uma paciência imensa. Eu sei como é se sentir perdido, Lucas. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Ele a olhou, atônito. Como ela sabia seu nome? Ele não se lembrava de nunca tê-la visto antes. Como você sabe meu nome? Perguntou, desconfiado.
Seus olhos estavam pesados, como se ele mal conseguisse manter os olhos abertos. A mulher sorriu suavemente e fez um gesto com a mão, como se quisesse mostrar que não havia mistério nisso. Eu sei porque já vi pessoas como você. Ela pausou, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Eu já passei por algo assim, também. Não sou diferente de você. Só que eu consegui sair dessa. Lucas a observou com mais atenção, a mente lutando para se concentrar. Ele estava cético, mas havia algo nela, na forma como ela olhava para ele, que fazia suas palavras parecerem irreais. Ela não o estava julgando, não havia desprezo em seus olhos. Ela parecia, de alguma forma, entender. Sair disso? Você conseguiu? Perguntou ele, sem acreditar no que estava ouvindo. A mulher assentiu, olhando-o com um olhar firme e acolhedor. Sim, consegui. E você também pode, Lucas. Mas não vai ser fácil. Vai exigir coragem e esforço, mas não é impossível. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras reverberarem por um momento. Você não precisa mais se perder. A vida ainda tem algo melhor para te oferecer. Eu quero te ajudar. Ele se sentiu desconfortável, não sabia o que pensar. Como alguém poderia ajudá-lo? Como ele poderia confiar em uma estranha que aparecia de repente em sua vida? Mas, ao mesmo tempo, sentia algo dentro de si que o fazia querer ouvir mais. Algo que, no fundo, ainda acreditava que talvez pudesse haver uma saída. Eu não sei se sou capaz. Ele engoliu em seco, tentando controlar a voz que falhava. Eu destruí tudo. Eu perdi minha família, meu trabalho, perdi quem eu era. A mulher olhou para ele com uma expressão de compaixão, mas também com uma firmeza que ele não sabia de onde vinha. Você não perdeu tudo, Lucas. Você ainda tem a si mesmo. Ainda pode reconstruir. Mas precisa acreditar nisso. Não é fácil, mas eu vou te ajudar. Ela então pegou seu celular e mostrou a ele o número de uma casa de recuperação. A casa onde ela havia encontrado ajuda, onde ela encontrou a força para recomeçar. Ela não estava oferecendo promessas vazias, apenas a oportunidade de tentar. Não é o fim, Lucas. Só o começo de algo novo. Você pode começar de novo. Lucas sentiu uma mistura de emoções, incredulidade, vergonha, mas também uma centelha de esperança. Algo que ele não sentia há muito tempo. Ele olhou para aquela mulher com gratidão, mas também com um grande medo. O medo de falhar, de não ser capaz de sair dessa espiral de autodestruição. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz dentro de si que dizia, talvez, só talvez, ela tenha razão. Eu vou tentar, disse ele, a voz trêmula, mas decidida. E foi assim que, pela primeira vez em muito tempo, Lucas deu um passo em direção à mudança. Ele não sabia o que o aguardava, mas estava disposto a tentar. Afinal, o que mais ele poderia perder? O dia seguinte parecia um pesadelo para Lucas. A ideia de estar em um centro de reabilitação, longe das ruas e da falsa sensação de liberdade proporcionada pelas drogas, era aterradora. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de reconfortante no fato de estar, finalmente, tentando algo para mudar sua vida. Algo que ele sabia que precisava fazer, mas que havia evitado com medo e vergonha. Ana, a mulher que o havia abordado no banco da praça, foi quem o acompanhou até o centro de recuperação. Ela era, de fato, uma ex-dependente química. Seu olhar sereno e sua fala tranquila mostravam que ela havia percorrido o mesmo caminho de dor e desesperança, mas havia encontrado uma saída. E, mais importante, ela estava disposta a ajudar alguém como Lucas a encontrar a sua própria. O centro era simples, mas acolhedor. As paredes brancas e a luz suave que entrava pelas janelas davam uma sensação de tranquilidade, algo que Lucas achava estranho. Ele estava tão acostumado ao caos e à escuridão que um ambiente de paz parecia quase desconfortável. Ali, o cheiro de café e o murmúrio das conversas tranquilas dos outros pacientes formavam um ambiente que, em um primeiro momento, ele não sabia como lidar. Ana o deixou na porta do centro, com um olhar gentil e palavras de encorajamento. Aqui você vai encontrar apoio,
Lucas. Lembre-se de que você não está sozinho. O caminho vai ser difícil, mas você vai descobrir forças que nem sabia que tinha. Eu acredito em você. Ela foi embora, e Lucas entrou. O recepcionista, um homem de aparência tranquila chamado Eduardo, o conduziu até uma sala de espera, onde outros pacientes estavam reunidos. Ali, ele percebeu pela primeira vez o quão imenso era o sofrimento que compartilhava com outros. Havia rostos cansados, olhos cheios de histórias de perdas e esperanças, mas também de lutas silenciosas. Alguns estavam na casa há semanas, outros há meses. E todos ali estavam em busca de uma coisa: recuperação. O programa do centro era estruturado, com sessões de terapia em grupo, atividades de autoconhecimento e acompanhamento médico. No início, Lucas se sentiu desconectado de tudo aquilo. As sessões de grupo pareciam distantes e, por vezes, vazias. Ele não queria compartilhar sua dor com estranhos, não queria falar sobre seus erros. E, mais do que isso, não sabia como explicar a vergonha que sentia por ter chegado àquele ponto. A primeira sessão de terapia foi um marco. Ele ficou em silêncio, sem conseguir dizer uma palavra. Observava os outros falarem sobre suas experiências e suas quedas, e, de alguma forma, ele se sentia pequeno. Comparado àqueles relatos de vidas destruídas por drogas, ele não parecia ter muito o que contar. Mas o terapeuta, Dr. César, um homem de aparência tranquila, com uma voz firme, não o deixou se esquivar por muito tempo. Lucas, disse ele com calma, ao perceber que ele se mantinha em silêncio, você não precisa se comparar com ninguém aqui. O seu caminho é único. Mas ele começa aqui. Agora. Com você. O que você acha? Lucas respirou fundo. As palavras do terapeuta ficaram com ele, mesmo quando ele tentou afastá-las. O que você acha? Ele nunca havia pensado nisso. Ele sempre se deixará levar pelos outros, pelas circunstâncias, pela dor. Ele sempre procurou a fuga, nunca o enfrentamento. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que o primeiro passo seria se permitir tentar, ainda que com medo, ainda que com dúvidas. Os dias seguintes não foram fáceis. Lucas passava as manhãs nas sessões de terapia, nas tardes fazendo atividades em grupo e, às vezes, em sessões individuais com o Dr. César. Ele discutia sua história, suas dificuldades e tentava lidar com os sentimentos de culpa que o consumiam. Cada exercício de autoconhecimento parecia um soco no estômago, porque, para cada passo à frente, ele sentia que uma parede de dor e arrependimento se erguia à sua frente. Ele odiava lembrar do que havia feito com sua família. Ele odiava a sensação de ser um homem fraco, incapaz de resistir às tentações que o dominavam. Mas também havia algo que começava a mudar dentro dele. A cada pequeno progresso, a cada dia sem recaídas, uma sensação diferente começava a surgir. Era um tipo de força que ele nunca soubera que tinha. Ele se pegava refletindo sobre sua vida antes da queda. O Lucas que trabalhava com orgulho na oficina, o marido dedicado, o pai amoroso. Onde ele havia se perdido? Como foi que ele chegou tão longe da pessoa que costumava ser? Nos exercícios de grupo, ele começou a ouvir outras histórias que o tocavam profundamente. Uma mulher chamada Rita, que havia perdido tudo para o álcool, falou sobre como o vício lhe roubou a capacidade de ser mãe para seus filhos. Ela explicou como, ao recuperar a confiança de seus filhos e reconstruir a relação com eles, encontrou um propósito que a motivava a continuar. Havia também Paulo, um jovem de 22 anos, que, após perder seu emprego e seus amigos por conta das drogas, entrou em um fundo de desesperança, mas agora, meses em recuperação, estava se reconectando com a sua família e recomeçando sua vida. Lucas, embora não fosse capaz de falar muito no início, começava a entender que não estava sozinho. Ele observava, refletia, e, por mais que a dor ainda fosse intensa, algo dentro dele começou a se mover. Mas, a maior luta de todas ainda estava por vir. Não seria apenas nas terapias que ele encontraria a verdadeira força, mas nas escolhas diárias que teria que fazer. Ele sabia disso. Ele estava aprendendo que a verdadeira recuperação exigia muito mais do que palavras e intenções. Exigia ação.
E ele estava começando a entender que o caminho para sua própria cura seria longo e árduo. Porém, algo estava mudando. Lucas começou a acreditar que, talvez, ele ainda tivesse uma chance. Ele ainda não sabia ao certo como seria o futuro, mas ele finalmente sentia que estava começando a caminhar em direção a algo melhor. Algo que ele mal poderia acreditar que fosse possível, um novo começo. O caminho para a recuperação não era linear. Lucas começou a perceber que a luta contra o vício não se tratava apenas de afastar as drogas, mas de reconstruir toda uma vida que havia sido quebrada, pedaço por pedaço. Os primeiros dias no centro de reabilitação foram os mais fáceis, uma espécie de alívio temporário, onde ele estava afastado das tentações do mundo exterior. Mas logo a realidade se impôs com força, e os primeiros sinais de como seria difícil o processo começaram a aparecer. Era um sábado de manhã, e Lucas estava no jardim do centro, refletindo. Ele não tinha receio de estar no ambiente do centro, não mais. Mas sabia que o maior desafio estava no que aconteceria quando saísse dali, quando tivesse que voltar para a vida real, para o mundo em que as drogas estavam ao seu alcance e o vazio de sua casa o observava a cada esquina. Enquanto caminhava pelos jardins, ele foi abordado por Eduardo, o recepcionista do centro. Eduardo olhou com um sorriso acolhedor, mas Lucas sentiu que algo estava errado, que ele estava ali para falar sobre algo importante. Lucas, você está indo bem. Mas quero que se prepare para o próximo passo. Já passou um mês aqui, e você está mostrando progresso. No entanto, o que você vai enfrentar fora dessas paredes vai ser muito mais difícil. Você precisa se lembrar de que vai ter momentos de fraqueza. Momentos em que a tentação vai surgir, e você precisa saber o que fazer. Lucas engoliu em seco. Ele sabia disso, mas ouvir de outra pessoa fez tudo parecer mais real. Ele não estava mais dentro de uma bolha segura. Ele estava começando a entender que, ao sair, os desafios seriam maiores, e ele não podia mais se esconder atrás da rotina do centro. Você tem o apoio dos terapeutas e dos colegas aqui, mas, e você precisa aprender a se apoiar em si mesmo, também. As palavras de Eduardo ficaram com ele. O que ele faria quando se encontrasse sozinho com a dor? E mais importante, ele seria forte o suficiente para resistir quando a tentação voltasse. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele revivia os dias de antes, quando as drogas eram o único consolo para a dor e o vazio. Pensava em Mariana e Pedro, e como ele havia deixado tudo ir embora. A imagem da sua esposa, com olhos tristes e palavras de desespero, era uma das que mais o assombrava. Ele não sabia mais se ainda havia uma chance de consertar o que destruíra. No dia seguinte, ele teve uma conversa difícil com o Dr. César. Estou com medo. Medo de não conseguir. Medo de voltar a cair. Lucas não olhava para o terapeuta enquanto falava, sentindo a vergonha ainda pesar sobre ele. O Dr. César o observou com paciência, sem pressa, e então falou com uma voz suave, mas firme. Você está com medo porque entende o que está em jogo. Isso é bom. Mas não se cobre de maneira irreal. A recaída pode acontecer, mas não define quem você é. O importante é o que você faz depois. Como você reage quando cai. Se você aprender a se levantar, isso é o que vai te definir. Essas palavras trouxeram um pouco de paz a Lucas, mas o medo ainda estava lá. O medo de falhar. O medo de que, mesmo todo o esforço, ele ainda fosse vulnerável. O telefone tocou no final da tarde. Era uma ligação que Lucas evitava há semanas, e Mariana. Ele hesitou por um momento antes de atender, mas sabia que não poderia fugir dela para sempre. Ele estava começando a perceber que, para se recuperar, precisaria enfrentar todas as suas responsabilidades, inclusive com a família que havia deixado para trás. Oi, Lucas. Como você está? A voz de Mariana estava calma, mas ele podia ouvir uma tensão subjacente. Oi, e estou tentando. Lucas olhou para as paredes ao seu redor, procurando palavras. Eu estou, e melhor, Mariana. Eu sei que tudo o que eu fiz te machucou, mas eu estou tentando, e tentar mudar. Houve um silêncio do outro lado da linha.
Ele imaginou que ela estivesse pensando em tudo o que ele fez, em tudo o que ele havia perdido. Depois de um longo suspiro, ela respondeu: Eu quero acreditar em você, Lucas. Eu quero tanto ver você bem, mas eu não posso voltar agora. Eu não posso confiar que tudo vai mudar de uma hora para outra. Aquilo doeu, mas, de algum modo, Lucas sabia que ela estava certa. Ele não podia esperar que Mariana simplesmente o aceitasse de volta, sem mais nem menos. Ele precisava provar a ela, a si mesmo, que ele estava pronto para recomeçar, sem promessas vazias, mas com ações concretas. Eu entendo, Mariana. Mas, por favor, dê-me tempo. Vou fazer o que for preciso. Eu te amo. Lucas quase sussurrou, sentindo uma pressão no peito. Eu também te amo, Lucas. Mas, por enquanto, temos que seguir nossos próprios caminhos. A conversa terminou com um misto de dor e esperança. Ele sabia que o amor de Mariana ainda estava lá, mas que ele teria que ser paciente e merecer essa chance. Ele precisava se reerguer primeiro. A tentação começou a surgir logo após aquela conversa. Naquele mesmo dia, Lucas encontrou Carlos. O mesmo colega que lhe havia apresentado a droga, há tanto tempo atrás. Ele estava parado na entrada do centro, com um sorriso estranho no rosto. Carlos olhou para Lucas como se esperasse algo. E aí, irmão, como é que você está? Senti sua falta. Não pode ficar se escondendo por aí. Vamos dar uma volta, esquecer um pouco essa rotina de reabilitação. Vai ser bom. Lucas sentiu uma onda de pânico. Ele sabia o que aquilo significava. Ele sabia exatamente o que Carlos estava tentando fazer. O velho amigo estava tentando arrastá-lo de volta para o abismo. A tentação estava ali, bem diante dele. Lucas podia sentir a pressão. A pressão de fugir da dor, de se esconder de tudo outra vez. Ele podia voltar ao seu antigo mundo, onde a droga fazia tudo desaparecer. Mas ele sabia que, ao fazer isso, perderia tudo novamente. No fundo, ele sabia que a batalha real não era contra as drogas, mas contra a sua própria fraqueza. Com a respiração pesada, ele olhou para Carlos, pela primeira vez em muito tempo, se manteve firme. Não, Carlos. Eu não vou voltar para isso. Lucas sentiu uma força invadir seu peito enquanto pronunciava aquelas palavras, sentindo que, ao dizer ou não, estava dizendo sim para sua própria vida. Carlos ficou em silêncio por um momento, antes de dar uma risada baixa e se afastar, desaparecendo nas sombras. Lucas permaneceu ali, de pé, respirando fundo. Algo dentro dele havia mudado, um novo tipo de força surgira. Ele estava começando a perceber que, embora o caminho fosse árduo, ele ainda tinha o controle da sua vida. E, naquele momento, Lucas fez uma escolha. Ele não escolheria o caminho fácil, não escolheria a fuga. Ele escolheria viver. O tempo passou de forma diferente dentro do centro de recuperação. Às vezes, parecia que os dias se arrastavam lentamente, como se a vida estivesse esperando por algo, aguardando uma mudança que Lucas sabia que ainda não havia acontecido por completo. Mas, aos poucos, ele começava a perceber que a mudança estava acontecendo em pequenas doses, nos gestos mais simples, nas escolhas diárias que ele começava a fazer. O centro já não parecia um cárcere. As paredes que antes o oprimiam começaram a se transformar em um espaço seguro, um lugar onde ele aprendia a reconstruir sua confiança, a aceitar seus erros e a tentar, de novo. Lucas estava finalmente começando a entender o valor da perseverança. E, ao contrário do que ele imaginava, os dias sem recaídas não foram os mais difíceis. O mais desafiador seria o momento em que ele fosse confrontado com o mundo real, fora daquela proteção. Lucas sabia que em breve teria que sair dali e voltar para a vida de antes. O medo disso ainda existia, mas algo mais forte também estava começando a nascer dentro dele, uma determinação silenciosa, uma vontade de fazer certo dessa vez, de lutar por algo que ele não podia mais dar por perdido. A recuperação era um processo, uma jornada de muitas etapas, e Lucas estava aprendendo a dar um passo de cada vez. Num desses dias, ele teve uma conversa com Ana, a mulher que o havia ajudado a dar o primeiro passo.
Ela estava visitando o centro para dar apoio aos pacientes mais novos, como sempre fazia. O encontro deles foi casual, mas para Lucas, foi um daqueles momentos que ficam guardados na memória, como uma marca de transformação. Você está diferente, Lucas. Ana sorriu ao observá-lo. Eu posso ver nos seus olhos que algo mudou. Ele sorriu de volta, sem saber ao certo o que responder. Ele não se sentia completamente diferente, mas sentia algo novo dentro de si, algo que o desafiava a ser melhor. Eu ainda não estou completamente pronto. Eu sei que há muito a fazer. Mas, eu sinto que estou mais forte agora. Ele hesitou, mas depois acrescentou, eu estou começando a acreditar que posso ser a pessoa que eu era antes. Ana assentiu, com a mesma calma de sempre, como se já soubesse que isso era possível. Ela sempre acreditou na força das pessoas, mesmo quando elas duvidavam de si mesmas. Você vai ser, Lucas. Por que você está fazendo o trabalho difícil agora? O trabalho que ninguém pode fazer por você. Você está se reconstruindo. E eu sei que, quando sair daqui, você vai continuar esse trabalho, fora dessas paredes. As palavras dela ecoaram em sua mente por dias. O trabalho que ninguém pode fazer por você. Ele sabia que a recuperação não dependia do centro, dos terapeutas ou de Ana. Ela poderia guiá-lo, mas era ele quem teria que seguir adiante, com coragem e persistência. Ele precisaria lutar contra a tentação, contra a dor, contra os fantasmas do passado. E, o mais difícil de tudo, ele teria que reconstruir o relacionamento com Mariana e Pedro, se tivesse alguma chance de reconquistar o que perderá. O último dia no centro de reabilitação chegou mais rápido do que Lucas imaginava. Ele não estava pronto para deixar o lugar onde sentia que finalmente estava se encontrando, mas ele sabia que o mundo real o aguardava, e o tempo ali tinha chegado ao fim. A última reunião de grupo foi intensa, com todos os pacientes compartilhando o que haviam aprendido e o que ainda esperavam enfrentar. Lucas não falou muito, mas a cada palavra dita pelos outros, ele sentia que estava mais preparado, mais consciente de sua jornada. Quando chegou a hora de sair, Eduardo, o recepcionista, que sempre fora uma presença acolhedora, lhe entregou um pequeno cartão. Sei que você vai dar o seu melhor lá fora, Lucas. E se precisar de algo, nunca hesite em nos procurar. Aqui, sempre haverá um lugar para você. Lucas pegou o cartão, sentindo uma onda de gratidão. Ele sabia que tinha muito o que fazer ainda, mas aquele gesto simbolizava tudo o que ele havia conquistado até ali. Não estava mais sozinho. A transição para a vida fora do centro foi mais difícil do que ele imaginava. A cidade parecia mais fria, mais implacável, agora que ele estava de volta a ela. As ruas, que antes eram familiares, agora pareciam repletas de tentações e armadilhas, como se o próprio ambiente estivesse conspirando para vê-lo cair de novo. Mas, desta vez, Lucas estava determinado a não sucumbir. Ele sabia que, se quisesse de volta o que perderá, teria que construir uma nova vida, um dia de cada vez. Foi nesse momento que ele decidiu dar o passo mais difícil, e ele procurou Mariana. Lucas estava nervoso, com o coração acelerado, e foi até a casa dela sem saber o que ela diria, sem saber se ela o aceitaria de volta. Quando ela abriu a porta, seus olhos mostraram um misto de surpresa, dor e, ao mesmo tempo, uma vaga esperança. Ela o observou por um momento antes de falar. Lucas, e você está diferente. E não sei o que dizer. A voz dela estava carregada de emoção. Ele respirou fundo e, antes que qualquer outra palavra fosse dita, ele se adiantou. Eu sei que não mereço seu perdão, mas, por favor, me dê uma chance. Eu estou trabalhando em mim mesmo, Mariana. Eu não posso mudar o que fiz, mas eu quero te mostrar que sou capaz de ser o homem que você merece. Eu quero reconquistar a sua confiança. Eu te amo. Mariana olhou para ele por um momento longo, como se estivesse tentando ler sua alma. Lucas sentiu o peso da espera, o medo de ser rejeitado, mas também uma esperança renovada de que, talvez, ele ainda tivesse uma chance. Depois de um silêncio pesado, ela finalmente falou, com a voz suave, mas firme. Eu te amo, Lucas. E eu quero acreditar que você está mudando.
Não sei o que o futuro nos reserva, mas, e talvez seja o começo de algo novo para nós dois. Era a primeira vez em muito tempo que Lucas sentia que a vida estava lhe oferecendo uma nova oportunidade. Ele sabia que a recuperação não era um destino, mas uma jornada constante. Ele tinha perdido muito, mas agora ele começava a entender que havia algo mais valioso a ser reconstruído dele mesmo. Enquanto Mariana fechava a porta atrás de si, Lucas sentiu pela primeira vez em anos que não estava mais perdido. Ele tinha muito a aprender, muito a recuperar. Mas, mais importante, ele agora sabia que, com esforço, amor e coragem, ele poderia reconstruir sua vida. Um passo de cada vez. E, finalmente, ele entendeu que a verdadeira recuperação não era só sobre vencer o vício. Era sobre encontrar a coragem de recomeçar, de ser alguém melhor, e de acreditar que, mesmo nas maiores quedas, sempre há a possibilidade de reerguer-se. Agora, Lucas estava pronto para escrever o próximo capítulo de sua vida.